Se vocês não quiserem fazer as perguntas de vocês através de áudio, vocês podem ir lá no chat, escrever a pergunta que a gente faz aqui para ela, tá bem? Uma das minhas dúvidas que eu tenho é se depressão tem cura? Pronto. Quando a gente fala de transtornos de inibição de humor, de alteração da forma com que você sente, percebe e realiza as funções da sua vida, eu, Mailane, particularmente, eu não gosto de trabalhar com essa noção de cura, como um retirar aquilo e nunca mais terei. Enquanto psicólogo humanista, partindo de uma visão de adaptação e de criatividade e ajustamento constante, pelo existir e pelas existências, eu acredito muito numa adaptação. Porque se a gente parar para pensar, quando você tem uma doença, que a gente chama de nosologia patológica depressiva, você já está num estágio de sofrimento praticamente absoluto. No DSM-5 tem descrições várias, você tem que fazer uma pesquisa entre 3 a 6 meses, está entrevistando o indivíduo e ver essa repetitividade de uma baixa de estima nesse período para poder, enfim, doar esse diagnóstico, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque não é porque você está triste ou porque aconteceu algo que te deixou uma necessidade de afastamento social ou coisas do tipo, que você está com depressão. Há uma diferença muito grande, gente, entre sentimento depressivo, que é a sensação de estar com uma elevada tristeza, e ter uma depressão como uma comorbidade psicológica. A depressão como uma comorbidade psicológica, ela parte dessa avaliação minuciosa, desse contato de 3 a 6 meses com o cliente, e dessa multifatorialidade de coisas que acontecem e que muitas vezes não tem uma justificativa racional ou plausível para a sua existência, tá? Então, se a gente não tem uma explicação racional, não tem um motivo único, unifatorial, é sempre multifatorial, e não tem uma prescrição até onde essa depressão vai levar aquele indivíduo, a gente não pode trabalhar com a noção de cura. Existem vários psicológicos, artigos, trabalhos e iniciações de psicólogos e de teorizações psicológicas que trabalham com a noção de cura. Existe. Só que partindo do mundo e da esfera que eu compactuo entre as psicologias, no humanismo a gente fala de um processo de adaptação. Porque você pode se adaptar a uma comorbidade psicológica e você pode, a partir dessa adaptação, ultrapassar essa nosologia da doença, seja de ansiedade, seja de depressão, porque cura em si, ela sai do psicológico e ela espalha no corpo. Enquanto psicóloga, eu aprendi, desde a minha base de formação, que nós somos um ser integrado. Não há uma dualidade mente-corpo, e se não há essa dualidade, o que eu penso e como eu penso vai ser expressado pelas minhas veias corporais, seja pela pele, seja pelos órgãos, seja pela fala, seja pelo meu próprio corpo integrado, né? E as doenças psicológicas, as comorbidades que a gente está vendo cada vez mais instauradas, a gente fala desse processo de desintegração humana, que você às vezes acha que tem uma mente separada de um corpo, ou que a sua mente não está em total integração com o seu corpo. E por esses motivos e vários outros, que eu não vou me delongar muito, eu, particularmente, na visão humanista, não trabalho com cura, e sim com adaptação e uma projeção para uma melhora diante de uma comorbidade. Muito boa a sua explicação. Já temos aqui duas perguntas. Uma do Isaac Alves, ele diz o seguinte: uma vez ouvi falar que pessoas com depressão, quando interagem com animais, têm uma melhora. Isso é verdade? Vamos lá, gente. Quando a gente tem uma estrutura depressiva, um dos macros ao se observar é o isolamento social e a falta de estímulo de interação, certo? Então, assim, se a pessoa está com estágio de depressão inicial e intermediário, a gente pode tentar estimular ela por vias outras, seja pela criatividade artística, seja pelo contato com animais, seja pela inserção dela em novos grupos. Então, assim,
quando a gente fala de uma possibilidade de intervenção, cabe-se tudo que for confortável para o outro indivíduo. E toda vez que a gente tem alguns casos que falam sobre animais, sobre arte, sobre pintura, sobre música, por exemplo, que são expressões de sensibilidade máxima, a gente tem uma alteração nesse status quo que faz com que a depressão ela deixe a pessoa paralisada. Então, Opa, Mailane? você faz com que as grupos ou até mesmo com outras formas de criatividade, a gente tem uma alteração no nível da depressão, sim. Tá ótimo. O Jonathan Lima fez uma pergunta no seguinte, acho que ele está falando de uma pessoa que no caso, se a pessoa tiver depressão e a pessoa tomar remédio. Toda pessoa que tem depressão tem que tomar remédios? Ou isso depende do estágio da depressão? Depende muito, tá? Na verdade, atualmente, eu já fui do discurso da medicalização da vida, contra, claro, porque a gente está muito mais habituado hoje em dia nessa noção de cura, nessa noção de tomar um remédio para aliviar as nossas dores sentimentais e não lidar com elas diretamente, entre muitos outros pré-requisitos sobre posicionamento de autoconsciência, de percepção sobre si. O remédio, ele é uma ferramenta que a gente diz que é necessário quando a pessoa ela não consegue mais, por si só, ter um nível de alteração da nosologia da doença na sua realidade prática. Atualmente, por estar 2 anos na clínica, atendendo diversos casos entre adolescentes, adultos e idosos, a medicação ela é algo fundamental para casos que eles já estão no nível intermediário e avançado. Uma pessoa com sentimento depressivos leves, se ela já iniciar o processo medicamentoso, ela pode ter uma série de agravantes, porque toda medicação psicotrópica ela é muito forte. Por isso que tem essa bandeira contra a medicalização da vida, porque você toma um remédio para sanar algo e, consequentemente, essa mesma medicação pode alterar outra esfera da sua existência. E o uso, consumo desses psicotrópicos tem que ser um uso consciente, que não vá levar à dependência, porque quando a gente fala de transtornos de humor, de transtornos que alteram a nossa percepção existencial, a gente está falando de ansiolíticos, antidepressivos, que não vão interferir somente naquele sentimento de depressão. Eles vão interferir na sua alimentação, no seu estímulo discriminativo para tentar no seu peso corporal. Então, há toda uma consequência pelo uso de medicação, e é por isso que eu defendo a bandeira de atendimento psicológico e, se necessário, claro que em casos de grave e intermediários magnitudes, você entra com o tratamento psiquiátrico, tá? Que é o psicotrópico, que é uma junção. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Sidney, que é assim, Sidney Ribeiro. Quem a depressão mais atinge? Eu acho que ele está falando da questão de faixa etária. Talvez seja isso a pergunta dele. Sim. Qualquer doença psicológica, ela pode atingir desde uma criança, nas suas primeiras fases de vida, até um idoso. Não temos idades, não temos gênero. O que a gente tem é experiências e multifatores que fazem com que uma pessoa desenvolva ou não algum estigma de doença ou comorbidade, tá? O Thales Feliciano, ele perguntou o seguinte, eu ainda nem tinha ouvido falar essa palavra. A logoterapia auxilia nesse combate? Eu acho que ele está falando da questão do combate à depressão, né? A logoterapia, Jéssica, e para os demais também que nunca ouviram falar nesse termo, é uma das outras especificidades clínicas e teóricas da psicologia. Para fazer uma explanação muito básica, a gente tem, entre muitas, como a logoterapia, a arte-terapia, a terapia integrativa. Então, assim, a logoterapia como uma prática clínica, se ela for feita de uma forma responsável e que seja feita principalmente em prol do desenvolvimento do cliente, claro que ela vai ser útil como qualquer outra abordagem e especificidade clínica. A diferença das abordagens, caso tenha algumas perguntas entre, digamos que comportamental, a minha abordagem que é a gestalterapia,
a ACP, a logoterapia, a diferença das abordagens condiz mais com a visão de homem de mundo que aquele terapeuta está apresentando. A abordagem em si, a prática clínica, ela é feita com o outro. Então, é o cliente que vai nos trazer essa ferramenta, independente de qual seja a teoria que eu estou defendendo, tá? Uhum. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é Melquisedeque. Por que as pessoas que sentem depressão, elas se cortam? Acho que ele está falando da questão da mutilação, né? A automutilação, ela é uma alteração de comportamento, tá? Digamos que dentro dos comportamentos, que a gente chama de comportamentos, eu não gosto muito desse termo, mas que é defendido, disfuncionais. Comportamentos que trazem um prejuízo à existência, e é por isso que é disfuncional, que atravessa um pouco o nível do que é apresentado para a gente como normalidade, sendo que o termo normalidade é algo criado de forma social e dialética, tá, gente? O que é normal, às vezes, para uma pessoa, não é normal para outra, e se tratando de diversidade humana, a gente tem que incluir que a normalidade, ela não é única, ela é formada por um contexto histórico. Mas a automutilação como um comportamento disfuncional da existência, ela é uma compensação do sofrimento. Ela não é somente algo que vem da depressão. Ela é um sentimento de colocar no corpo físico uma dor que muitas vezes está aqui dentro do nosso interno e você sente uma falta de ar, uma palpitação, ou então uma angústia muito forte que, de forma não racional, tá? Que não é racionalmente que a pessoa escolhe a automutilação. Na verdade, os comportamentos disfuncionais, eles não são da esfera do racional. Eles são uma disfunção de adaptação sobre um sofrimento. E a automutilação não é o tipo de comportamento que vem ou somente da ansiedade ou somente da depressão. Ela é um fator externo de algo que está no interno. Entendido. O Joelian Lira está dizendo assim, já ouvi falar que a alimentação também contribui para a depressão. Isso é completamente verdadeiro? A verdade, ela é uma forma de percepção, tá, gente? Eu sempre problematizo esse tema porque verdades absolutas não existem. Absolutamente verdadeiro é o tipo de termo que há muito tempo eu cortei da minha prática e da minha existência como um todo, porque absolutamente a gente não tem quase nada. Como verdade, a gente tem percepções que alguém traz e que para si fazem sentido, porque é atribuído dessas noções de percepção e sentido que só faz para aquele que o sente. Então, a alimentação, o sono, a interação, o ser humano ele é um ser integrado internamente e multifatorialmente pelo ecossistema em que ele vive. Então, se eu não durmo direito, se eu não como direito, se eu não estou interagindo de uma forma positiva, eu posso vir a desenvolver depressão. Mas dizer que a depressão vem de, aí 2 pontos, alimentação, não. Aí a gente está falando de transtornos alimentares, que são outra seara de doença, tá? Uhum. Uma pergunta aqui que o Felipe fez, muito importante, vou resumir aqui a pergunta dele. É assim, em que momento devo procurar um tratamento? Como saber se preciso de ajuda? Ótimo. Essa pergunta, ela parte de um processo de autopercepção e consciência de si, tá, gente? Eu costumo afirmar de forma muito crítica que nem todo mundo precisa estar em terapia. Não é uma verdade absoluta que eu, enquanto psicóloga, falo para o mundo. Faça terapia que os seus problemas serão sanados. Mas o que eu digo para as pessoas de forma generalista, independente da idade e da possibilidade, perceba o que o seu corpo está dizendo para você. Perceba se você está num nível de adoecimento que ele está generalizado e que ele está te causando prejuízos múltiplos e perceba se você precisa de ajuda. Porque quando a gente tem uma noção de adoecimento, a gente não está falando de algo que aparece como um machucado, com uma disfunção no órgão, que é algo físico, algo visto e palpável. Quando a gente fala de adoecimento psicológico, a gente fala geralmente das doenças silenciosas que vêm
de pequenas coisinhas que não são ditas, não são expressas, e elas vão se ampliando ao ponto de adoecer aquele indivíduo. Então, o que a gente mais tem como adoecimento é essa falta de reconhecimento de si. Se o que você está fazendo para você é bom ou não, é você quem vai dizer isso. E é você quem tem que perceber se você está precisando de ajuda ou se você mesmo consegue se auxiliar nesse processo de melhora. Nenhum sintoma psicológico, nenhuma alteração na tua forma de existência deve ser considerado como um problema. Quando a gente coloca a palavra problema na existência humana, a gente cria outros problemas. Então, assim, comorbidade, alteração, atravessamento, são palavras que têm um sentido um pouquinho mais positivo, tá? Então, eu não falo sobre problema. As pessoas, elas têm problemáticas a virem a ser resolvidas, porque a existência é igual ao sofrimento. A premissa da vida é viver é igual a angustiar-se. A gente tem filósofos que defendem isso desde o começo da existência humana. Então, nenhuma vida é livre dessa implicação de angústia e sofrimento. A única diferença que a gente tem hoje é que essa necessidade biomédica, higienista, de dizer que a pessoa que está com comorbidade psicológica, ela é ou tem um problema, é uma visão que eu não compartilho de forma humanista, porque você já deixa a pessoa totalmente atravessada de algo negativo, e se você olha para as suas especificidades de forma negativa, você tende a não querer acreditar na possibilidade de mudança, que ela é conveniente a todos nós, tá? Todo ser humano tem, por natureza, uma tendência a atualizar-se. E essa atualização, ela pode devir também através do cuidado em saúde mental. Não somente, mas principalmente hoje em dia. Uhum. Temos aqui uma pergunta também muito pertinente do Pedro Levi. Ele diz o seguinte: se eu tiver um amigo ou um conhecido com depressão, o que eu posso fazer para ajudar? E eu acrescentaria na dele também a seguinte pergunta: o que eu não devo fazer? Vamos lá, gente. A primeira coisa é julgar, tá? O que a gente fala sobre, e quando eu falo a gente, é a categoria de psicólogos e sociólogos, pessoas que estudam o existir humano, tá? A gente fala que o que você não deve fazer é colocar a experiência do outro entre a tua, ou colocar a sua experiência acima do outro. Quando uma pessoa sofre e ela tem uma conjuntura de expressar esse sofrimento a alguém, a única coisa que qualquer ser humano deve fazer é ouvir e fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida. O acolhimento e o processo empático, que a gente fala muito na terapia, que é uma premissa básica também da nossa ação clínica e ação e intervenção dentro de qualquer campo psicológico de saber e fazer em psicoterapias, é acolhimento, empatia. Mas a empatia não é você sentir a dor do outro, é você tentar acessar aonde dói no outro e como dói no outro, entende? Porque se você já está ouvindo uma pessoa falando de um adoecimento que é algo tão doloroso, né? É muito difícil você projetar em palavras aquilo que você sente como angústia, como sofrimento psicológico. E se já é difícil fazer esse processo, é mais difícil ainda ouvir críticas negativas ou posições de julgamento, como as que a gente muito vê, que é falta de uma conexão espiritual ou religiosa, que é descrença, que é problema. Então, assim, jamais, jamais digam para os seus amigos, familiares e pessoas próximas coisas que venham a machucar, porque já é difícil se expressar enquanto dor humana. E como falar algo, né? Muitas vezes o acolhimento ele não é pela via da palavra. Muitas vezes o acolhimento é pela via do eu estou aqui, eu não faço ideia do que você está passando enquanto amigo, tá? Eu estou aqui, eu não faço ideia do que você está passando, mas enquanto você precisar de suporte, eu vou estar aqui. A pessoa ela se sente acolhida, ela se sente com outra pessoa, que é um self-suporte externo, que a gente chama,
Porque quando você está sofrendo psicologicamente, você não tem um suporte interno. Então, você precisa de um outro suporte. E ser suporte, muitas vezes, não é ter um discurso correto, psicológico, algo que eu vou ali salvar a vida daquela pessoa. É só dar atenção e ter uma escuta atenta. Qual é a diferença de ouvir para escutar? Ouvir você ou qualquer coisa. Ouvir não fala de uma atenção, não fala de um olhar sensibilizado. Escuta é atenta, é presente e ela é empática. Essa é a diferença, tá? Esse é um assunto que acho assim que a gente tem muita curiosidade, mas a gente vai passar um pouco para os outros assuntos, até porque a Marilene tem um compromisso, né? Me falou da questão do horário dela. Então a gente vai chamar agora o Renzo. O Renzo está aí? Sim, estou aqui, Jéssica. Renzo, se você puder ativar a sua câmera, por favor, para que a Marilene lhe conheça e os demais que não lhe conhecem possam lhe conhecer. Sim, sim. O Renzo vai tirar Boa algumas noite, eu sou dúvidas. o Renzo. Pode falar, Renzo. Vá, claro. Não, pode continuar, não tem nada não. Eu ia falar só sobre o tema que o Renzo vai falar um pouco, que é sobre a ansiedade. Com você, Renzo. Sim, foi boa noite, Mailane, boa noite a todos. Fui convidado a falar um pouco. A falar não, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Debater e tal. Jogar para você, para a gente você dar a resposta para a gente. E é um pouco sobre a ansiedade, né? Que a gente sabe que é um dos transtornos que atinge mais a nossa faixa etária de idade a partir dos 14 anos na adolescência. E para começar, eu acho que é uma das principais ideias que a gente cria. É o que é a ansiedade? O que é especificamente isso? Vamos lá. Gente, com a depressão, a ansiedade ela está localizada nos descritores que eu mencionei anteriormente para vocês, DSM-5, CID-10, e até se vocês colocarem no Google também de uma forma mais ampliada, né? Você vai ver a ansiedade com uma aceleração de funcionamento natural, que, ao meu ver, com a leitura que eu tenho hoje, eu vejo mais a ansiedade como um processo de excesso de futuro. Por que eu falo nesse excesso de futuro de uma forma muito específica, tá? Vamos olhar para a nossa existência. Você não fica ansioso com algo concreto, com algo presentificado, que é do hoje, do agora. Geralmente, a nossa angústia ansiosa, ela sempre se volta para coisas que estão por vir. É a prova que eu ainda não fiz, é o teste que eu tenho que passar, é o tanto de coisas que eu tenho que fazer daqui a uma semana, um mês, um ano, e aí você tem um excesso de compreensão futura e você se perde do seu presente. É por isso que, de forma motora, a gente sua, a gente fica com insônia como consequência também, a gente fica com a palpitação, aceleração cardiovascular, porque você está tão implicado nessa preocupação de excesso de futuro que você não consegue se perceber no aqui e agora. E eu falo nessa preocupação e excesso de futuro, tá, Renzo? Porque a ansiedade, ela não implica apenas adolescentes. Como eu disse anteriormente, adoecimento psicológico é generalista, tá, gente? E principalmente, por que a ansiedade, depressão, dentre outras, estão no arcabouço total e geral de adoecimentos do século XXI? Nós vivemos num campo, e quando eu falo campo, eu falo mundo, tá? Ecossistema. Nós vivemos num mundo que nos cobra atitudes, pensamentos e sensações ansiosas. Todos nós, de alguma forma singular, tem um processo de ansiedade e vive numa formatação de ansiedade. A diferença da ansiedade natural pela nossa condição e forma de existir, digamos assim, da ansiedade patológica, é que essa ansiedade patológica, ela ultrapassa a linha do natural. É natural você ficar preocupado, é natural você não dormir quando você está ansioso,
é natural algo que você deseja muito, mas que ainda não aconteceu, te tome uma atenção. A gente vive cercado de estímulos tecnológicos, tudo que a gente idealiza é para já, sendo que a gente não tem essa noção de que tem o tempo sentido, tem o tempo das coisas. Renzo, você tem mais algum questionamento? Alguém mais, pessoal? Vocês podem também ir lá no chat novamente. Ela inclusive até respondeu a pergunta já feita no chat, né? E uma das coisas também que a gente procura muito saber é se tem tratamento a ansiedade ou qual tratamento é necessário para ela. Se é uma coisa mais técnica, uma coisa mais profissional, ou a gente pode fazer nós mesmos. Técnica tem demais, viu, gente? Técnica tem para tudo, tá? O que é importante para além da técnica? Nós estamos adoecendo porque a gente vive num piloto automático. E quando eu falo adoecendo, é que a condição de adoecimento, ela é igual para todo mundo e ela está presente cada vez mais. A aceleração humana, as necessidades múltiplas, o tanto de estímulos que a gente vê, ouve e dá conta hoje em dia, que é muito diferente de alguns anos atrás, por exemplo, ela faz uma certa aceleração natural. É por isso que eu digo, e não digo por mim, eu digo por vários estudiosos que estão atrás de mim, tá? Eu sou apenas uma, digamos que expressadora dessas teorias que falam que a sociedade humana hoje, ela vive um estado de ansiedade e de múltiplas faltas de consciência perceptual de si. E quando você não se percebe, quando você não é consciente daquilo que você pensa, age e sente, você se perde desse processo de autopercepção e autoconhecimento. Geralmente o que eu trato muito é a forma com que as pessoas elas veem o problema que elas apresentam, porque o problema não é apenas algo que está ali fora. O problema, entre muitas aspas, ele surge justamente dessa forma com que eu estou levando a minha vida, desde a minha infância, desde a minha adolescência, e que vai se potencializando com o passar dos anos, tá? Então, para tudo tem tratamento, mas além do tratamento biomédico, que ele não é generalizado, a gente fala muito de um projeto terapêutico singular. Por que esse nome, Mailane? Porque cada pessoa tem uma ansiedade diferente, como tem uma depressão diferente, como tem um nível de baixa autoestima diferente. Não dá para a gente ter para as pessoas formas como a gente tem para bolo, para coisas físicas, tá? A existência, ela é singular. Então, o que mais combina com você vai ser a sua prática individual. Para cada cliente que eu atendo na clínica, eu tenho uma formatação, um desenvolvimento, uma teorização e uma prática, porque cada um deles tem um contexto de vida diferente e não seria funcional eu ter uma fórmula, uma técnica geral para todo mundo. Uhum. Antes que o Renzo faça o próximo questionamento dele, vi aqui no chat, tem a pergunta do Cisne. Ansiedade causa problema no sono? Eu acho que você já até respondeu, né? Inclusive dizendo que sim, causa muito problema com o sono. Aí tem a do Gustavo, né? Que diz assim, timidez excessiva, está ligada à ansiedade? Depende muito. Gente, tudo não tem apenas uma explicação, tá? Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de uma condição múltipla de expressar, de verbalizar, de sentir. Então, assim, se você é tímido porque você teme algo que você venha a ouvir e te desagrade, você está tendo um processo de ansiedade que inibe a sua interação social. Então, pode estar encaixado na ansiedade também. Mas a timidez, ela geralmente pode derivar também de uma ausência de autoestima, uma baixa estima. Porque quando você é muito tímido, você está invalidando a tua possibilidade de ser. E a gente também tem personalidades introspectivas, isso não é um problema, é só uma forma de ser no mundo, como toda outra, que a pessoa ela tem uma certa... eu não vou colocar como dificuldade, tá? A pessoa ela tem um certo anseio em se colocar. Então, ela prefere estar sempre
num formato mais recluso dentro de si, que a gente chama de personalidade introspectiva, que não é um problema, ela pode causar problemas, mas a timidez, ela pode vir de uma ansiedade generalizada, ela pode vir de uma personalidade introspectiva, ou ela pode vir de alguns traumas que você tem na sua construção de vida, tá? Uhum. Raul Matos pergunta: ansiedade pode trazer problemas físicos? Sempre traz. Ela altera a tua respiração, teu processo cardiovascular, ela altera a tua forma com que você se alimenta, com que você dorme. Então, não existe, gente, o comprometimento psicológico separado do biológico. Mais uma vez, nós somos seres integrados. Pensa só num todo. Um todo. O ser humano é um todo. Se você está com uma doença mental, ela vai transpassar para o teu corpo. Do mesmo jeito que se você está com uma doença corporal, biológica, física, ela vai te causar uma pressão psicológica. Então, a gente não tem que ter esse pensamento dualista. A gente tem que ter um pensamento integrado. Isso aqui vem daqui, que está aqui no meu estômago, que está no meu corpo inteiro. Uhum. O Edson Souza fez uma pergunta, que inclusive acho que você já até respondeu, que é a seguinte: de que forma podemos diminuir nossa ansiedade? Acho que se você quiser. Aí, falando na questão de diminuir a ansiedade, o Joelian Lira fala o seguinte: a meditação é um bom exercício contra a ansiedade? É um ótimo. A meditação, como qualquer prática de consciência corporal, é algo que a gente não faz e não tem como possibilidade. Infelizmente, tá? Particularmente eu medito bastante e eu já fui também, né, uma das pessoas que achava que esse tipo de intervenção não era tão efetiva. Que bom que a gente muda, né? E pensando nesse processo de mudança, a meditação ela é uma consciência corporal. Você para, você respira e você tenta conectar a sua respiração com todo o funcionamento senso corporal. É o teu ouvido, a tua respiração, a tua presença. E se você está numa correria desenfreada, dando conta de várias coisas ao mesmo tempo e com excesso de presença, nada melhor do que você parar, voltar para si mesmo e ter um processo de consciência corporal de si. Você provavelmente vai ter uma certa diminuição dessa sensação de ansiedade, tá? Como também é a respiração concentrada, como também é outras práticas de integração corporal. Então, assim, a gente tem a cultura oriental muito mais voltada para o corpo e para essa consciência espiritual e corporal, e é por isso que a gente tem eles como exemplos, tá? Uhum. Renzo, você tem mais alguma pergunta? Sim, a gente sempre atrela essa questão da ansiedade voltada para o mal-estar da gente. Mas isso é sempre isso, tipo, a gente tem ansiedade, aí tem esses mal-estares, ou tem outras coisas que a gente pode não sentir. Mas mesmo ansiedade. A ansiedade, como eu disse anteriormente, tá? Ela é uma falta de conexão com o teu presente. Então, assim, se tu tá com medo de algo que você não pode lidar, ainda, agora, hoje, a ansiedade, ela não fala do hoje, tá? Ela sempre vai falar do amanhã, daqui a algumas horas, o que eu vou fazer, o que vão fazer comigo. Então, você está preocupado por um excesso de futuro que você não está com ele aqui, ó, na mão. Porque quando você tem algo na mão, algo para fazer agora, aí você para, pensa na possibilidade e faz. Mas quando você se paralisa com excesso de futuro, e isso a gente chama de ansiedade, isso já é um mal-estar. Geralmente, a ansiedade ela pode antecipar coisas, né? Quando você está tão ansioso, você antecipa algo. Só que isso pode ser prejudicial, a depender da forma com que você está lidando com você mesmo. E essa questão da ansiedade, gente, eu vi aqui que o Elton colocou, né? Estou descobrindo que eu estou com ansiedade. Todos nós que nascemos no finalzinho do século 90, né? Entre 1990 a 2000, temos ansiedade, tá, Eliane? Como eu falei anteriormente, eu vou ressaltar. A ansiedade, ela se torna um problema quando ela atrapalha o seu funcionamento. Quando você deixa de dormir,
quando você trava numa prova, quando você não consegue falar algo que você passou horas e horas e dias estudando ou se apoderando, e o tanto de coisas que alguns de vocês ainda vão ter que fazer até o horário de dormir. A gente vive sendo estimulado pelo mundo para ser ansioso. E essa ansiedade crônica, que eu chamo, ela é consequência da forma que a gente vem lidando com nós mesmos. Gente, eu sei que, assim como depressão, ansiedade, são assuntos que nos geram muita curiosidade, inclusive, eu acho que sempre que você vê um vídeo, você tem a conversa, surge uma outra dúvida. Mas agora a gente vai passar para o tema, que eu acho que é um dos temas, assim, que interliga esses dois últimos temas que a gente falou, que foi depressão e ansiedade, que é a questão do suicídio. Inclusive, quem vai falar mais um pouco sobre esse tema, fazer mais algumas perguntas, será a outra Mailane, sua xará, que vai entrar aqui com você. E assim, gente, desde já, peço desculpa para quem não teve as perguntas respondidas, mas depois vou até ver com a Mailane, porque nós estamos gravando a tela dessa nossa reunião, ver com ela se ela pode gravar uns videozinhos pequenininhos para a gente, explicando as perguntas que não foram atendidas aqui nessa nossa reunião hoje. Tá bem? Mailane, você está por aí? Tô sim, tô aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite, a minha xará. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o suicídio, que em cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente entre a faixa etária de 15 a 29 anos, e de acordo com a OMS, mostra que o Brasil ele está no ranking, ele está no 8º lugar, tendo 30 pessoas se suicidando durante o dia. Aí eu tenho uma pergunta muito interessante a fazer, quais são os sinais que alertam o comportamento suicida? Então, boa noite, Mailane, minha xará. Gente, comportamento suicida é só uma expressão do adoecimento humano, tá? O suicídio, ele é uma temática muito complexa para a gente falar em pouco tempo, mas eu vou tentar ser ao mesmo tempo sucinta e tentar aprofundar um pouquinho para tirar essas dúvidas que às vezes a gente se recai, porque existem tantas informações que às vezes a gente fica confuso, né? Quando se pega vendo coisas e não tem essa explicação sonada. Então, assim, o comportamento, tá? O suicídio, ele atravessa o nosso comportamento. E eu não falo do suicídio como uma ideação, eu falo como uma atitude. Também, como a gente falou anteriormente, das atitudes automutilatórias, né? O suicídio, ele fala desse sofrimento excessivo ao ponto que esse teu sofrimento multifatorial pode te ocasionar uma falta de sentido pela existência. Toda vida, ela tem um sentido. Ou, pelo menos, a gente tem um sentido ou vários sentidos, tá? Porque ninguém vive sem um sentido na vida. Ou vários outros, que são atravessados por sonhos, idealizações, coisas que você faz e que você se agrada, que você tem prazer, tá? Então, a vida, ela é feita pela experiência. E quando você vive uma experiência de sofrimento multifatorial, esse sofrimento, ele atravessa todos os teus sentidos e significados, você passa a perder essa noção de sentido pela vida. Quem pratica ou quem desenvolve uma atitude suicida, ela não está fazendo um ato de, a minha vida, vou acabar, pronto. Não é assim, gente. Você está falando, na verdade, né? Essa pessoa, ela está falando de um nível adoecedor extremo, que já está tão generalizado, internalizado e externalizado dentro dela, que ela para pensar no que segura ela aqui e na falta de sentido sobre estar aqui, né? Por isso que o suicídio, ele geralmente não vem de um ato ou algo sozinho que acontece,
Quando eu falo de adoecimento, gente, e qualquer adoecimento que leva a uma prática ou atitude comportamental né, você agir contra a existência, eu vou falar um agir contra a existência para a gente não ter esse termo pejorativo de culpabilização para quem tem comportamentos ou automutilatórios ou tem atitudes suicidas, tá? Porque não é pelo julgamento que a gente vai dizer para a pessoa e fazer ela ter consciência que, enquanto há vida, há o que a gente possa fazer. Essa é uma frase que uma das autoras que eu muito admiro no humanismo e na gestalterapia, que é a Karina Fukumitsu, ela tem um livro dela que eu tenho muito apreço. Enquanto houver vida, a gente tem possibilidade. Enquanto você se abrir para as novas possibilidades, a gente consegue buscar sentido. E a vida, ela é implicada de sentidos, tá? Então, uma pessoa que ela tem uma atitude suicida, ela perdeu completamente o sentido sobre o que ela vive, pensa, faz, age. Então, você está falando de um nível de adoecimento extremo e multifatorial. O que é que você observa? Por exemplo, né, no senso comum, enquanto família, enquanto amigos, enquanto círculo social. Você observa que a pessoa ela não faz mais nada do que antes dava prazer, ela não tem mais uma interação social, ela não só de forma verbal, ela expressa um profundo adoecimento de angústia, de desprazer, algumas coisas que você observa. Nossa, mas, por exemplo, vou falar sobre mim, tá? Na minha adolescência, a Mailane sempre foi muito ativa, sempre conversou, sempre interagiu com várias pessoas, e aí a gente observa que a Mailane, de uns tempos para cá, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela teve uma baixa muito grande, né? Ela não interage mais, ela não fala mais, ela não se expressa, ela está tendo conteúdos de sofrimento muito grandes nas redes sociais, ela está dizendo que está sofrendo, mas ela não diz especificamente com o que ela está sofrendo, ela chora muito, ela tem alguns comportamentos automutilatórios que ela não tinha até 3, 4 meses atrás. O que está acontecendo com a Mailane? Né? Me usando como exemplo, tá? Quando você observa um corte, um atravessamento na função de vida daquela pessoa que a gente conhece, que a gente interage, a gente chega junto. A gente, ei, Mailane, o que está acontecendo? Por que você saiu do grupo? Por que você não está mais fazendo isso? Estou percebendo que você se ausentou daqui. Por que você não exerce mais aquela atitude, intervenção, ação? Por que você não sorri mais? Por que você não sai mais de casa? Por que você está reclamando tanto nas redes sociais? Você quer conversar? Você está precisando de um ombro amigo ou está precisando de algo? Eu estou aqui. Às vezes, as expressões de sofrimentos generalistas que causam atitudes suicidas, elas estão a todo tempo gritando. Só que a gente está ocupado demais com outras coisas para perceber que aquela pessoa há tempos mudou. Deixou de fazer simplesmente tudo o que ela fazia que dava prazer. Porque a baixa de todos os estímulos da vida dela que faziam sentido, que davam felicidade, alegria e etc., né? Porque são muitos estímulos que a gente tem hoje. Nossa, não foi do nada. Suicídio nunca é do nada e não vem apenas de um fator. Não é porque fulano tentou namorar, por exemplo, e esse relacionamento foi um pouco complexo e terminou e pronto. Não é isso. A gente está falando geralmente de outras coisas que vieram que não são tão expressivas, mas que estão no plano de fundo da vida daquela pessoa. Às vezes vem de um simples processo de falta de autoestima, de sofrimentos múltiplos com o que você é, o que você sente, com inviabilidade de diálogo, com falta de união e integração familiar, às vezes históricos de violência, tá? A pessoa sofre tanto fisicamente que mentalmente não tem como ela não estar doente, né? E a doença, para mim, enquanto psicólogo humanista, ela fala muito mais dessa forma de ser que está sendo atravessada por algo negativo do que sobre a depressão. Doença não é ausência de saúde e saúde também não é ausência de doença. Vocês entendem? Na verdade, a doença, ela é só um detalhe.
ela é um sintoma, que ele está bem na pontinha do iceberg. O que formata esse processo de adoecimento está lá no fundo do oceano, cheio de fatores que eles aparecem às vezes na infância, dá conta na fase adulta, e tem pessoas que sofrem e nem se dão conta que estão há tantos anos em estado de sofrimento. E assim, quando chegar um ponto de uma pessoa comentar comigo de alguma forma que quer cometer suicídio ou não se sente bem com ela mesma, que já tentou, por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar? Você, tá? Estou falando com você agora, Mailane. Enquanto um adolescente, você pode procurar a rede de saúde. Gente, eu sei que é cada vez mais difícil você se sentir seguro no mundo de hoje, para falar sobre adoecimento psicológico e também, droga, eu sei que a minha amiga não está bem, mas o que eu vou fazer, né? Você tem possibilidade de ter o cuidado da rede de saúde pública, porque eu sei que a psicologia, infelizmente, ela ainda é um campo e prática que a gente fala muito de autonomia psicológica, mas que vem de uma autonomia um contexto de burguesia, porque tem que se ter um preço a pagar para ter um processo de saúde. Só que hoje, apesar da gente ter um certo sucateamento dos nossos dispositivos de saúde pública, né, a gente está passando por um processo cada vez mais de retrocessos em saúde, em educação, mas para não me delongar nisso, apesar dos retrocessos em saúde, a gente tem uma rede de saúde. Então, desde a tua agente de saúde, que vai na sua casa, que tem os dados da sua família inteira, até o posto, até o hospital, você tem uma base de matriciamento que você pode recorrer, tá? Em Croatá, eu sei que temos um trabalho já voltado para isso. Se eu não me engano, já tem uns 3 psicólogos na rede pública de saúde. Não posso falar especificamente quais são as especificidades de cada um, né, porque eu fui informada em uma das palestras que eu dei, inclusive, mas que a gente tem o acesso a ter psicoterapia pelo Sistema Único de Saúde em Croatá e a ter tratamento psiquiátrico para os casos que demandam de tratamento psiquiátrico. Mas é importante que você reporte para a saúde básica, tá? Realmente, se você é adolescente, você quer ajudar um amigo seu que também é adolescente, mas você não tem como custear uma intervenção psicológica particular, que a gente sabe, e eu sei disso, que infelizmente a gente tem que crescer muito no processo de acessibilidade social. E aqui em Fortaleza a gente tem mais dispositivos de atendimentos gratuitos, institutos outros que fazem esse trabalho, mas nas cidades de afastamento metropolitano, né, que a gente tem as serras, sertão e entre outras, a gente tem essa dificuldade de profissionais de referência, mas a gente tem a saúde básica, a gente tem o matriciamento e também temos o projeto de estratégia de saúde para a família, que ainda não há psicólogos no campo para acolher todas essas especificidades de saúde mental, mas a gente tem esse acesso já na cidade de Croatá, por exemplo. Então, o foco é esse, é você buscar auxílio profissional. Porque por mais que você tenha um amigo, você tenha um acolhimento, você tenha uma instituição ou outra, somente um profissional ele vai conseguir fazer um projeto terapêutico singular que venha te auxiliar a conviver e a ultrapassar esse processo de adoecimento, seja de ansiedade, seja de depressão. E quem consegue custear de forma particular a psicoterapia, aí pronto, né? A gente já tem 2 soluções: recorrer ao Sistema Único de Saúde ou recorrer aos profissionais que são de serviços pagos. E assim, quando a gente pensa em suicídio, a palavra depressão vem sempre em seguida, mas existem outros distúrbios que podem levar ao suicídio? Toda alteração de inibição, tá? Inibição de humor, que a gente chama de transtornos de instabilidade de humor, que a gente tem vários: a depressão, a depressão, a ansiedade, a gente tem outras subtipificações que tem no DSM-5, como eu já mencionei anteriormente. A gente tem uma personalidade bipolar, a gente tem uma personalidade borderline,
eu só não vou ter tempo de explicar para todos vocês a quantidade de transtornos e comorbidades psicológicas que atravessam as nossas instabilidades de humor e de afetação, tá? São muitas, gente. Mailane, me dê licença aqui para fazer uma pergunta do chat para a psicóloga Mailane. A Tainá Macedo, ela fala o seguinte: assim como foi citado, o Brasil é um dos países com maiores taxas de suicídio. A ansiedade é um dos fatores que leva à depressão e, consequentemente, ao suicídio. As empresas e o trabalho excessivo são fatores que geram essa ansiedade na grande busca pelos objetivos realizados. Como profissional da administração, da gestão ou liderança, pode contribuir para a diminuição dessa ansiedade em seus colaboradores? E como identificar potenciais problemas psicológicos neles? Eita, é uma pergunta que eu acho que se a gente tivesse mais uma hora, ainda ia ter assunto para ser citado. Mas vamos lá, Tainá. Observar, você tem que partir do campo, como as pessoas funcionavam antes de você perceber esse atravessamento de adoecimento e como elas estão funcionando, né? Porque é sempre uma percepção de como o outro está se comportando e está interagindo ali, tá bom? E partindo dessa premissa, se você vê que o trabalho está te fazendo ter comportamentos ansiosos, que as suas idealizações pessoais, profissionais, educacionais estão te trazendo essa possibilidade para o adoecer, e você percebe isso pelos seus colegas, ou você vê isso nas pessoas que você convive, o ideal é pedir para que a pessoa em si busque ajuda. Por exemplo, olha, eu estou percebendo que você está mudando a tua função, que há muito tempo você está agindo assim, 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 e é por isso que a gente fala de uma atenção vigilante e autoconsciente, tá? Não dá para se perceber isso se a gente estiver também no piloto automático, só realizando várias coisas, porque está meio que todo mundo no piloto automático, todo mundo dando conta do mundo de coisas, que é cada demanda, para cada demanda resolvida, você tem mais 10 a resolver. Pelo menos essa é a sensação que a maioria dos meus clientes que adentram na clínica trazem. Eu tenho pouco tempo, tanto de coisa que eu tenho que realizar hoje. E isso está acabando comigo, né? Porque você vai ter uma série de inibições, uma série de problemáticas, porque você está comprometido ali na tua função. E quando isso é observado no nível profissional e no nível social comunitário, você tem que ver que tudo vem do campo. A sociedade é ansiosa. Então, aquele trabalho que está gerando ansiedade nos seus colaboradores, ele também é responsável por essa geração de ansiedade, né? A pessoa sozinha, ela não vai ser ansiosa. Ela vai ser ansiosa pela falta de estímulos positivos na forma com que ela está se relacionando, seja com a sua atividade laboral, seja com a sua função social. Então, se eu estou sendo desgastada ao ponto de estar dando conta de muitas coisas, aí eu tenho trabalho, tenho coisas pessoais, tenho minha função social, eu estou sempre sendo cobrada, não tem como eu não sofrer de uma forma generalizada, com ansiedade, com picos de estresse, com automutilações, e automutilação não é só de cortes, tá, gente? A gente se automutila quando a gente sente que não está bem, mas a gente ignora, porque é mais fácil dar conta do concreto, do real, e depois eu resolvo isso aqui. E aí a gente vai deixando para depois, e quando vai parar para perceber, o nosso adoecimento já está generalizado, porque a gente vive numa sociedade que adoece as pessoas. O Brasil, ele é um país que eu costumo falar isso de uma forma meio crítica, então peço logo licença, né? A gente não tem o reconhecimento de cultura latino-americana. Nós vivemos numa realidade X e a gente quer alcançar a realidade Y, do padrão europeu, do padrão norte-americano, do padrão, às vezes, até oriental. A gente vive implicado de vários padrões, até pela nossa diversidade de formação e de disseminação cultural, né? O brasileiro, ele faz de tudo um pouco e dá conta de tudo isso. Só que dar conta de tudo e fazer de tudo um pouco, você fala de um processo de desconhecimento de si, de falta de apoderamento daquela tua persona, que é a personalidade que você está agindo no momento.
Então, a gente vive numa cultura que compra muito o que está lá fora, que vende muito mas eu tenho que ser padrão europeu, padrão norte-americano, Made in China, e aí a gente está perdido na nossa cultura base. Então, o Brasil, ele não é à toa que está sendo um dos países que tem. Então, se você vive num campo doente, como é que você quer ter saúde? Entende? Eu acho que eu falei muito, mas eu espero ter sanado essa pergunta. Aqui no chat, a Renata Costa perguntou quais são os sinais que uma pessoa que quer cometer suicídio apresenta. Quais são os sinais? Ai, gente, é tão singular isso, porque se você for estudar os casos de suicídio, nenhum caso de suicídio é igual. A prática de suicídio é uma, né? Mas toda prática de suicídio, a atitude suicida, ela tem um contexto específico. E é muito generalista, sabe? Dizer que toda pessoa que teve uma atitude suicida fez X, Y, Z. Mas você percebe sempre um atravessamento que não é da naturalidade daquela pessoa. Então, quando a gente vê assim, mas ela não falou nada, falar realmente é difícil. Mas o distanciamento social... Eita, acho que teve um ruído. Voltando, tá? O distanciamento social, a falta de desenvolvimento, a baixa de autoestima, aquelas falas como eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, nada faz sentido. Tudo isso já fala de um processo de adoecimento severo. Porque ser adolescente é passar por um atravessamento biológico de explosões. Todos os que já passaram e os que estão passando pela fase da adolescência sabem o quão difícil é você ter uma reorganização múltipla que ela atravessa a linha biológica, porque a gente está falando de uma formação de personalidade. Enquanto você é criança, você tem coisas de criança. Então, geralmente, quase todas as crianças, elas têm uma formatação, né? A criança brinca, estuda. Quando você vira adolescente, você tem todo um lugar de cobrança, de ser um mini adulto, de quando terminar o ensino médio, e qual faculdade, o que você vai escolher para a sua vida. Você está atravessando aquele ser humano que às vezes só precisa ter um ar para respirar, porque já está atravessando uma explosão multicelular interna e biológica gigantesca e que não tem condições psicológicas e de formatação maturada, né? Porque a maturidade ela vem se desenvolver na adolescência e ela passa a ter uma predisposição na fase adulta. Então a gente cobra muito dos adolescentes. E é por isso que a gente tem os adolescentes com índice de ansiedade, depressão e atitudes suicidas muito alto. É porque nós vivemos numa sociedade de cobrança que você tem que ter para ser, que você tem que mostrar quem você é, porque se você não se mostrar, você não é ninguém. Então, isso gera adoecimento. E todos os sinais de mudança, eles podem vir a ser um alarme. Eles podem vir a ser. Mas só que tem que ter alguém do outro lado percebendo como essa pessoa vem se comportando, porque suicídio não vem do nada, gente. E nem é da noite para o dia, e nem é por conta de um evento pós-traumático, tá? É multifatorial. E quando a gente para estudar um caso de atitude suicida ou não bem-sucedida, né? Que é a pessoa tenta o suicídio e ela felizmente não consegue, ou então quando a gente vai estudar um caso de atitude suicida sucedida, né, que acontece após o ato, você vai ver uma história de sofrimento desde a infância, uma desintegração de si mesmo, como se fosse uma possibilidade do não ser, sendo que quando a gente nasce, a gente deveria ter apreço, empatia, condições de desenvolvimento para ser. Só que a nossa sociedade não vem contribuindo com isso de forma qualitativa, infelizmente. Mailane, para encerrar, infelizmente, que eu estou adorando, por mim, eu acho que eu ficaria mais assim umas 3 horas conversando sobre esses temas. Tem uma pergunta aqui do Hélio, que eu acho que é muito pertinente a essa questão de crianças e adolescentes, né? É assim, alguns jogos, games, virtuais, podem influenciar no comportamento e na saúde mental das pessoas? Tudo influencia as pessoas, tá? Tudo, gente. O problema, ele só é problema porque ele vem de um estímulo discriminador e discriminativo.
Discriminativo porque é um estímulo externo e discriminador porque a gente cria um sentido depois que tem contato com ele, tá? Então, a violência explícita, não só nos jogos, mas na nossa sociedade, como, por exemplo, quem nunca almoçou no seu horário de almoço, vendo aqueles programas de sensacionalismo de violência, né? Aqui em Fortaleza isso é comum demais, a pessoa está ali no seu horário de alimento, que é nutrição da vida, vendo uma pessoa expressando outra morta, fuzilada, degladiada. Expressões de violência fazem com que a gente banalize a violência. Jogos de violência vão gerar consequências de comportamentos violentos. Só que não é o jogo o problema, não é ver a violência que é o problema, é você ver, ouvir e não ter um posicionamento crítico sobre tudo que você vê e ouve. E esse é que é o processo de adoecimento. Eu sempre falo que a gente só adoece porque a gente para de prestar atenção no nosso corpo, na nossa mente, naquilo que a gente fala e faz. E aí, quando a gente não está prestando atenção em nós mesmos, para atingir milhares de outras atividades e idealizações, ascensões e eu costumo dizer até que obrigatoriedades, a gente adoece, porque a lei organísmica do ser humano é: se a minha cabeça não vai bem, o meu corpo não vai bem, eu não tenho como estar bem. Mailane, a Clemilce Maria, que inclusive é a mãe de uma das nossas alunas e é enfermeira, acredito que você conhece, ela está agradecendo, né, por você compartilhar os seus conhecimentos de forma sucinta e teórica, e ela está informando aqui para a gente que hoje em Craatá tem uma rede de apoio, inclusive está sendo implantado o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e ela fala também que está à frente da implementação desse centro, né, e percebe a necessidade desse apoio, como você falou, né. Então, assim, como eu sei que seu tempo já está quase se encerrando por conta dos seus atendimentos que você vai ter, desde já agradeço em nome também do Renzo e da Mailane, que assim foram os mediadores e que, inclusive, trouxeram excelentes perguntas, excelentes posicionamentos. Queria agradecer também a eles e agradecer você também, né? Que de pronto, quando eu falei, disse: com certeza, Jéssica, vamos agendar, vamos marcar uma data. Aí eu queria que você já se despedisse aí do pessoal, por conta, eu estava olhando aqui a hora por conta do seu tempo, né? E assim, eu queria pedir que assim que a Mailane finalizasse, a gente, todo mundo abrisse a tela, né, a câmera, só para a gente fazer um registro final, tá bem? Já podem ir até abrindo as câmeras que a Andrea vai fazer esse registro. Mailane? Oi. Com você finaliza, tá? Tá, gente, só um instante aqui que a secretária da clínica já me avisou que a cliente chegou. Mas. Imagina. Vai rapidinho. Vamos lá, pessoal, abrindo as câmeras para a gente fazer o registro. Deixa eu ver. Aí você pode ir se despedindo aí que enquanto a gente vai fazendo a foto, não tem problema. Eu só tenho a agradecer, tá, pelo espaço de fala, em nome da Jéssica, que me procurou diretamente, e de toda a orquestra. Gente, é um prazer poder fazer com que tudo que eu venho aprendendo e tendo enquanto função, tá, porque falar sobre saúde mental faz parte da nossa função enquanto profissional de saúde mental. Então, é um prazer para mim poder ter esse espaço de fala, poder ter compartilhado com vocês, nem que seja de uma forminha um pouco superficial, generalista, porque realmente, se a gente pudesse especificar cada tema, cada proposta que foi trazida aqui na reunião de hoje, né, seria algo que a gente passaria um final de semana conversando e ainda não iria ter essa sensação eu também minhas dúvidas. Mas vocês podem com institutos de busca sobre saúde mental voltadas para depressão, níveis de ansiedade, que eu tenho como canais de comunicação, é o CVV, vocês podem colocar que tem Instagram, está tendo muitas lives e palestras interessantes lá, o Instagram deles eu acho que é @CVV180 ou é CVV188.
inclusive, um projeto nacional que tem do Ministério Público que faz um atendimento de plantão psicológico para pessoas que têm essa necessidade, tá? Então, o CVV, ela é uma campanha nacional e é uma campanha que todos nós, psicólogos, temos que conhecer e disseminar.